E aí, galera do Café e Penal, como prometido, trouxemos aqui o mestre Leônidas para bater um papo sobre o direito penal clássico, direito penal contemporâneo, fazer um link aí sobre as possíveis, como eu posso falar, as possíveis coincidências, né, relações na aplicabilidade do mesmo, mas antes é importante tecer alguns comentários aqui ao meu amigo. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Quero dizer que a sua simplicidade, a sua humildade reflete o quão grande o senhor é de espírito, de pessoa, e temos um enorme carinho por ter o senhor próximo de nós, né, sempre nos apoiando com bastante carinho, com bastante assiduidade. Muito obrigado por estar aqui conosco. Ô Jamerson, eu que agradeço estar aqui participando com vocês aqui, né, desse encontro informal, parabenizar pelo formato de vocês. E eu queria mudar um pouco, né, e talvez até fazer uma surpresa para você, uma surpresa aqui para Altamir, né, porque eu acho que o pessoal que vai nos assistir, tudo bem, a ideia será trazer as pessoas para conversar, né, sobre as suas experiências, né. Eu vou completar agora aí 40 anos de exercício profissional, estou na academia já há 10 anos, mas a gente precisava saber, e a minha curiosidade, em vez de vocês estarem, né, e aqui, eu queria perguntar, por que é que vocês não foram procurar outra coisa para fazer, hein? Tanta coisa importante, você podia estar estudando ou estar procurando uma coisa, e vocês resolveram, né? A ideia é de vocês dois, né? A ideia de vocês dois resolveram criar essa coisa do café cultural, que já tentaram fazer. Eu mesmo digo a vocês que já tentei fazer esse café cultural, a gente sentar, reunir, bater um papo sobre direito, discutir sobre filosofia, trazer a experiência dos mais experientes e trazer as expectativas dos novatos, né? Eles estão se formando agora. O que é que vocês pretendem? O que é que vocês vão ganhar com isso? O que é que vocês vão trazer para os alunos? Doutora Creuza, por gentileza, venha para cá, senta aqui junto com a gente. Doutora Creuza Costa é a vice-presidente da Abracrim, é também da Associação Brasileira Internacional da ABCCrim. Da ABCCrim, teve agora presidindo a mesa do professor Lenin Streck lá no 10º EBAC, né, o Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal. Mas voltando ao nosso assunto, o que é que a gente quer? Para onde é que isso vai? A nossa ideia inicial foi trazer um direito penal como um instrumento de liberdade, né? Já que na atualidade nós temos visto aí relativização de princípios, né, que são inerentes até à própria existência do ser humano. E isso, infelizmente, ainda não está sendo vinculado nas universidades. Você fala assim, trazer o que o direito penal... Trazer o direito penal como um instrumento de liberdade, não um instrumento de encarceramento, né? de repressão, sabe? Como você disse, quando você fala, estou vendo isso aí, relativismo, coloca uma linguagem mais... Fala português, pronto. Fala juridiquês. Esquece o juridiquês, então, fala português. Então, vamos ser mais objetivos, assim. É. Quando a gente começou com a ideia do café penal, a ideia era trazer o direito de uma forma mais descontraída. Certo. De uma forma que a gente pudesse passar para a pessoa que está vendo, mas não daquela forma engessada, né? Isso. Porque a linguagem do direito em si é uma linguagem muito pesada. E aí, esse café penal, essa linguagem do café, é uma coisa mais informal, é uma conversa mais informal. É uma forma de a gente conseguir trazer esse direito, só que para as pessoas que ainda não conhecem o direito, né? Trazer a visão do que a gente viu na faculdade, mas com uma linguagem um pouco mais rasteira, um pouco mais simples, né? Posso fazer com que outras pessoas que não tenham tanta instrução, que ele possa compreender também. Para isso a gente vai ter que... com esse viés, né? Não um direito penal feroz hoje, como ele está sendo aplicado, né? Um direito penal mais leve, mostrar ao acadêmico, né, que o direito penal, como eu havia falado, é um instrumento aqui de liberdade, não de encarceramento em massa, né, vem sendo distorcido e aplicado de uma forma bastante pesada. Também trazer a parte da criminologia para entender também porque o crime acontece, o que é que está por trás do criminoso. Mas
Essa seria a ideia inicial. Por que é que você diz que o direito penal está sendo aplicado de uma forma pesada? Porque você não acha que é a criminalidade que está pesada, não? acho que a criminalidade está pesada também. E para combater uma criminalidade pesada, a gente teria em tese que ter um direito penal pesado também. Perfeito, mas para combater uma criminalidade pesada, nada justifica institutos que são tipificados, constitucionais e processuais, serem de certa forma minimizados ou até de certa forma assassinados, como devido processo legal, presunção de inocência, sabe, relativização da presunção de inocência, a antecipação da pena que hoje nós temos com bastante furor. Então são coisas que não justificam. Se você quer um direito penal mais pesado, mude a lei primeiro para poder ter aplicabilidade. Não passar por cima de institutos, sabe, institutos consagrados que foram conseguidos com sangue, com luta dos nossos antepassados, e hoje podemos... Isso não é influência da faculdade, não, influência dos professores, não. De certa Professores mais garantistas, né? Os garantistas, você está bem na linha dos garantistas, né? Dos legalistas, né? Com certeza. Mas aí como é que você vai passar para a sociedade isso? Realmente é difícil, mas justamente isso, é difícil de passar para a sociedade. Se você for olhar agora, o episódio mais recente, né? Essa questão do Sérgio Moro lá, com a invasão, dele combinando tudo lá com o procurador, né? Ontem eu assisti no Jornal Nacional, uma coisa absurda, falar, quem está vendo isso aí, está vendo que foi tudo combinado. Perfeito. Né? Mas você vai passar, a sociedade não quer saber de legalidade, a sociedade não quer saber disso, a sociedade só vai querer saber disso quando isso for utilizado contra ela. Perfeito. Aí ela vai querer saber, né? Todo mundo só quer saber de legalidade quando está lá respondendo processo, mas todo mundo acha que nunca vai responder processo. Né? Ninguém acha que amanhã pode estar respondendo um processo criminal. Ninguém acha que amanhã vai ter um filho que pode estar preso. Todo mundo acha que a família é a mais perfeita do mundo. E quando vai ter um filho lá, né, precisando de um advogado, exigindo um juiz garantista, exigindo um promotor garantista, né, ninguém quer saber disso. Quem mais fica contra isso, contra a legalidade, contra mesmo que você está falando, mesmo contra a Constituição Federal da República, são essas pessoas que acham que são santos, que são santificados e que nunca vão cometer nenhum tipo de pecado. Pronto, mas essas pessoas vão sempre ficar defendendo esse estilo que está aí, que é o estilo Sérgio Moro. Eu não falo do presidente da República, não. Começou agora, tem 6 meses de governo. Em 6 meses de governo agora já tirou um próprio general dele. Então, a gente tem muitas vertentes e muita coisa, né? Esse papo da gente é muito bom e eu fico feliz que esse papo possa ser levado a público, né? Para que a gente possa chegar, né, com os diálogos, mesmo que curtos aqui no Café Penal, a gente poder passar alguma coisa. Mas eu já antecipo, né? Já faço aqui um pré-julgamento que vai ser muito difícil mesmo. Nós vamos ter sempre pessoas com, né, no meu Facebook, se você olhar no meu Facebook, tem um rapaz lá que ele é quem mais, acho que ele é meu admirador, mas no sentido inverso. Ele é quem mais posta coisa uma atrás da outra, sabe? Todo mundo comenta e eu faço uma postagem e o povo quer transformar a minha postagem num debate. Eu não faço debate no meu Facebook, eu faço uma postagem, cada um dê sua opinião. Então aparece todo tipo de opinião e eu fico achando graça, né? Você nunca vai conseguir convencer ninguém. E olha que coloco minhas postagens de forma clara, precisa, e quando são postagens sobre questões legais, eu coloco o fundamento jurídico, coloco a lei, onde é que está aquilo, mesmo assim aparecem as pessoas que vão lá e dizem que aquilo está errado. Então está tudo errado. Mas o que de fato está errado? Nesse sistema, nessa conjuntura. Olha, na conjuntura atual, né, nós fomos para... Isso é inegável, né? Porque querem, por exemplo, combater a criminalidade com a ilegalidade. Combater a corrupção é necessário? Nós temos que combater a corrupção. Nenhum advogado decente vai defender a corrupção, não. Ninguém está defendendo corrupção. Com certeza. O que nós defendemos é que o acusado, e o acusado eu falo, seja ele quem for, tenha o direito a ser julgado dentro de um processo com as diretrizes do devido processo legal, né? Ampla defesa, contraditório, juiz imparcial, tá? Então, se você não tem, essas são as garantias mínimas que um cidadão tem. Uma pessoa que é acusada, ele é investigado
pela polícia, sem nenhum tipo de proteção. O advogado na polícia não atua, né? Princípio lá inquisitório. Quando vem ter direito a uma defesa é no processo, aí lá vem mais 2 contra ele, um juiz e um promotor. Então ele tem o aparato policial, o aparato do Ministério Público, o aparato judicial. E a favor dele só tem o advogado e a Constituição. A sociedade não vê isso. O que a sociedade vê? É tudo contra o acusado, tudo contra o acusado. Tudo bem, ele é o errado, então vai lá tudo contra ele. E você ainda não assegurar a ele o mínimo que ele tem, aí realmente é o que você fala, você chama de direito penal cruel, né? Direito penal do inimigo, o direito penal do inimigo, né? Direito penal do inimigo. Direito penal do inimigo. Então só é um cão danado, todos a ele, né? E da forma como o senhor pontuou aí, a gente vê que a paridade de armas no processo penal é uma verdadeira utopia, né? Porque a gente vê o aparato repressivo do Estado, como o senhor falou, né? Ministério Público, Polícia e Justiça em cima lá do acusado, né? E às vezes ele não tem nem condições de qual é a necessidade que um procurador da República tem de estar se consultando com o juiz que vai julgar o processo? Qual é a necessidade que o juiz que vai julgar o processo está orientando o procurador? Está dizendo, tira essa procuradora, bota outra, porque essa daí não sabe fazer pergunta, ela é concursada. Ela fez o concurso, passou, é uma procuradora da República, tem capacidade para estar ali. Ele não tem que se meter nisso. Essa intromissão dele aí, só por aí já está dizendo que ele não está sendo imparcial. Ele foi parcial. Agora, se o presidente e o ex-presidente Lula cometeu crime ou não cometeu, não é isso que está se discutindo. É isso que a sociedade não entende. Tem que entender a isso. gente não está discutindo isso, não. Não está discutindo se ele fez ou se ele não fez, não. Está se discutindo que um juiz não pode fazer o que ele fez. Perfeito. E se ele fez isso, ele contaminou o processo vai ser anulado. Perfeito. Se amanhã o Supremo Tribunal Federal anular a condenação de Lula, só existem 2 responsáveis. Sérgio Moro e o seu Dallagnol. Perfeito. Esses 2 são os únicos responsáveis. E eventualmente outros procuradores, se tiverem participado desse conluio. Fora disso, não tem outro responsável. Bolsonaro não tem nada absolutamente nada a ver com isso. Então as pessoas ficam dizendo, não, mas sai misturando tudo. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Aqui em Pernambuco, e aí lá, muitos anos atrás, tinha um juiz chamado Agenor Ferreira. Ele era juiz da vara, aqui tem a vara do patrimônio, hoje só tem várias criminais. Naquela época nós tínhamos as varas do patrimônio. E esse juiz, ele quando recebeu o inquérito, os inquéritos, se vocês forem ver, ainda hoje tem isso. Eles vêm recheados de textos e de matérias jornalísticas. A mídia está toda dentro de tudo que é inquérito. Vem matéria de jornal. Mas, hoje em dia a mídia condena antes do processo legal. E esse juiz, o que era que ele fazia? Ele mandava desentranhar do processo todas as matérias jornalísticas, todas. Ele não deixava nenhum texto jornalístico no processo para que ninguém se contaminasse com aquilo. Quer dizer, enquanto você continuar permitindo, né, que no projeto anticrime de Sérgio Moro tem uma coisa bem, tem várias coisas, estúpidas, né, ridículas e algumas engraçadas, né? Ele diz assim, no direito de proteção à imagem do preso, né? A polícia ou nenhuma autoridade pode publicar a imagem da pessoa que for presa de forma alguma, salvo com a autorização dele expressa. Qualquer pessoa presa na mão da polícia assinar uma resma de papel em branco, autorizando o que eles quiserem. Quem é que não sabe disso? Sérgio Moro não sabe disso, não. Ele acha que a polícia é legalista. Imagina, nem ele mesmo é, quanto mais a polícia, né? Aí ele acha assim, meu Deus do céu, isso já tem em portaria de corregedoria, aqui em Pernambuco tem ato normativo determinando que os delegados não exibam, salvo se o preso autorizar. Todos os presos autorizam, é impressionante. Trazendo até aquele filme que você falou, né? Ninguém quer se proteger, não. Todos autorizam sair na mídia dizendo que é confessando lá. Aí vem aquela ressalva do filme e o que o senhor pessoal falou, ainda né? acredita nisso. Você assistiu aquele filme? O senhor falou, Olhos que Condenam. Tem uma parte que Você acontece exatamente... Você que estava passando mal? Acontece exatamente caso isso, real, né? caso real. Acontece exatamente isso. Caso real. A mídia,
ela já empurra aqueles ministros para serem criminosos antes mesmo de eles serem julgados como criminosos. Só a mídia. A mídia, Alexandre de Moraes deve ter rido muito pensando isso aí, porque assim, a maneira como a polícia manipula os depoimentos, manipula ali a investigação e faz um acusar o outro. E um acusa o outro e tem um que chega até a confessar, né? Que é uma coisa que não fez. Né? Mas você vê, estão todos condenados. Todos condenados. Tem um que passou 14 anos preso sem ter feito absolutamente nada daquilo. Não tem prova nenhuma. Uma delegada de polícia maluca que elegeu os quatro ou cinco rapazes como responsáveis por um estupro, né? Responsáveis por um estupro que não cometeram e passou a manipular a prova e direcionar, que não é nem prova contra eles, e acaba eles sendo condenados. Aí acabaram com a vida do cara, né? No Brasil, não tenho dúvida, nós temos muitas histórias dessa dentro dos nossos presídios. Muitas histórias dessas dentro dos nossos presídios. Em questão de droga, de arma. Quem quiser que seja tolo de acreditar que a polícia não fabrica, que a polícia não forja, porque assim, até o próprio flagrante forjado já está lá, né? Como é que você vai fazer previsão de uma coisa se ela não existisse? Né? Nós mudamos muito a nossa política, nós tivemos juízes mais legalistas, tribunais mais legalistas, os tribunais hoje estão muito reacionários. Veja, o judiciário não deveria se preocupar com a questão de segurança pública. Tá? A segurança pública é uma tarefa e responsabilidade do Poder Executivo. Perfeito. Tá? Isso é a responsabilidade exclusiva do Poder Executivo, não é do Judiciário. Ao Judiciário cabe julgar e julgar dentro da legalidade. Mas o que a gente vê hoje são juízes, tá? São juízes que, em vez de olhar para o aspecto da legalidade, seja da legalidade no tocante à investigação, ilicitude de prova, eles preferem ficar do lado da sociedade, passando por cima da legalidade, para exercer um papel de controle da segurança pública, um controle indireto da segurança pública. Isso é absolutamente errado. Né? E aí nós temos um judiciário absolutamente, eu vou dizer assim, eu até cometer um vício de linguagem, um judiciário que não faz justiça nenhuma. Né? Eu tive agora aqui no Tribunal de Pernambuco um fato inédito, contei aos meus colegas lá em São Paulo agora, no 10º encontro, né? Eu entrei com um habeas corpus. Habeas corpus antigamente era para soltar, né? E habeas corpus agora está perigoso, porque a gente com habeas corpus você acaba prendendo. E eu consegui uma coisa inédita no meu habeas corpus. Eu entrei com habeas corpus numa juíza que não tinha processo, não tinha jurisdição, não tinha nada. Eu entrei com habeas corpus dizendo que a juíza decretou a prisão da minha cliente sem ter processo. Uma coisa muito simples. Muito simples. E o que acontece? Peguei o decreto, fui à juíza, disse que estava errado, ela disse que ia manter a prisão assim mesmo, entrei com habeas corpus. A minha cliente está presa, já estava presa quando eu entrei com habeas corpus. Veja, a mulher está presa ilegalmente por determinação judicial de uma juíza que não tinha jurisdição, não tinha processo, uma coisa avulsa. O que acontece? Chega no tribunal, pede informação à juíza. Um negócio desse não era nem para pedir informação, não é pede informação à juíza, vai naquele protocolo todo. E a juíza confirma tudo que eu disse. E era uma execução provisória da pena, né? Depois desse habeas corpus famoso que transformou a execução. Olha, a execução provisória da pena nasceu num pedido de habeas corpus. Quem já viu um negócio desse? Você faz um pedido de habeas corpus para soltar uma pessoa e o ministro na época resolveu prender todo mundo com esse habeas corpus. Só por aí você veja. Totalmente lógico, né? Que mundo nós estamos vivendo. E no meu habeas corpus, sabe o que o tribunal fez? O tribunal viu que a juíza estava errada, disse não. Questão de ordem e decretou a prisão da mulher que já estava presa. É engraçado, né? Decretou a prisão da mulher que estava presa. Depois você me liga quem foi. E expediu mandado de prisão para prender ela dentro do presídio. Diga aí, não é para rir? É para rir. A mulher tá bem, as mulheres estão rindo aí, ó. Estão rindo, porque não tem como você não rir com um negócio desse. Eu entrei,
Eu vou dizer, desembargador, o meu habeas corpus era para soltar, não é para o senhor prender, não. Além do mais, não tinha como o senhor prender, que ela já estava presa, desembargador. O senhor mandou prender a mulher dentro do presídio, vão cumprir o mandado de prisão lá dentro do presídio. Isso é um absurdo. Mas existiu, entende? Aqui no Tribunal do Estado de Pernambuco, lamentavelmente. Aí você vai fazer o quê? Vai lá para o tribunal fazer sustentação oral? Perder tempo com sustentação oral? A advogada foi lá fazer sustentação oral, embargador, tem uma questão de ordem. Eu falei, admirada questão de ordem, pensou que era alguma coisa, né? Não, era para decretar a prisão. Embargador, o habeas corpus. É para o senhor decidir sobre legalidade, não, é para soltar. Então o senhor negue, mas ninguém requereu a decretação da prisão dela, não. Ah, o Ministério Público requereu a prisão dela, mas ela já está presa. Vamos inventar uma nova peça, agora que é habeas corpus de soltura, né? Porque ela está com habeas corpus de prisão. Não era um habeas corpus liberatório, não, era um habeas corpus prisional. A pergunta que não quer calar, o direito mudou? Não, o que mudou foi as pessoas, o direito é o mesmo, o direito não mudou nada. As pessoas é que mudaram e as pessoas mudaram o pensamento, tá certo? E tem uma coisa, infelizmente isso é uma realidade, a Lava Jato contaminou muitos juízes de direito. Muitos juízes de direito. Moro conseguiu contaminar um monte de juízes de direito e principalmente os tribunais. São raros os juízes ou os tribunais que são garantistas. E quando são garantistas ou querem ser garantistas, como teve um juiz, eu não sei se foi São Paulo, Rio de Janeiro, ele foi perseguido. Um promotor que quer ser legalista ou garantista, ele é perseguido dentro da própria instituição. Ele fica rejeitado dentro da instituição. Então, mas alguns juízes, alguns ministros e alguns barradores ainda se impõem, né? Tem aquele ministro, por exemplo, no caso do Michel Temer, né? Foi preso, o que aconteceu? O habeas corpus teve uma celeridade fenomenal, né? Com 2, 3 dias já estava julgado, uma liminar já foi julgada lá brevemente, e o ministro Neto Cordeiro deu uma aula de legalidade, uma aula fantástica. Na outra semana eu fui para o STJ defender um rapaz, veja, de um estelionato de R$6.000. E eu fiz assim, Michel Temer foi acusado de bilhões de reais, bilhões. Mas ele é presumido inocente, ele tem 10 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, 5 baixou lá para o juiz de primeiro grau. O meu cliente não fez nada, comparando com o que ele fez. Mas o meu habeas corpus foi negado, na mesma turma. Então assim, as pessoas não só mudaram, a justiça não só mudou, como os juízes julgam de acordo com a conveniência que eles querem dar ao caso que eles estiverem julgando. Mais outra pergunta. O senhor acha que assim, a mídia em si, ela influenciou nessas decisões assim, do acontecido nesses casos? Olha, eu vejo a mídia da seguinte maneira, tá? Tem a mídia parcial, ideológica, e tem aquela mídia que é absolutamente imparcial, né? Mas existem os grupos. Eu conheço jornalistas que são absolutamente do lado da versão de defesa do ex-presidente Lula. Vejo outros que são absolutamente contra. Então a gente não tem mais uma mídia, né? Eu não sei se já teve uma mídia coerente. Uma mídia que seja realmente coerente, uma mídia livre, realmente no sentido de... Tem uma coisa ruim na mídia, que mídia não trata nem com direito, nem com justiça. Mídia trata com fatos. Por isso que eu falo, um juiz de direito, ele trata com direito. É ele que tem que ter o cuidado. E na hora do julgamento, a mídia não julga ninguém. Todo mundo diz assim, a mídia julga, a mídia está julgando porque os juízes estão se deixando influenciar pela mídia. Mas não era para ser assim. Mas a mídia não tem nenhuma responsabilidade com o direito, nem com o julgamento. Mídia trata com fatos, só com fatos. Já que nós estamos tratando aí de fatos de maus julgamentos, encarceramento, vamos conversar um pouco sobre a situação da política criminal em si, né? Esse grande encarceramento que nós temos, né? Segundo o CNPJ, está perto de 1 milhão. Que é né? a sua cachaça, né? A sua cachaça é criminologia, né? Criminologia. Então a gente está perto aí de 1 milhão, né? De encarcerados, né? O professor Albuquerque, né? Mil, né?
800 mil. 800 mil, Isso. 800 Sim, mil. segundo o CNPJ. Só de provisórias, mais de 300 mil. E a gente não vê uma preocupação, né, de melhorar o sistema carcerário para promover realmente uma ressocialização, sabe? De tentar reinserir aquele condenado, digamos assim, com o mínimo de igualdade possível. Pede mais café, tá? O mínimo de igualdade possível, de competitividade na sociedade, né? E a sociedade não entende que esse ciclo, né, as carreiras criminosas, quando o criminoso ele sai do cárcere, do sistema, acaba delinquindo de novo, esse ciclo viciante, né, de carreiras criminosas, nós acabamos sendo vítima deles mesmos por nossa própria intolerância, sabe? E eu queria saber, professor, por que hoje se preocupa tanto em editar leis que trazem mais criminalizações ao invés de tentar fazer uma reforma do sistema carcerário, sabe? Promover um mínimo de ressocialização, porque a sociedade ela acaba sendo vítima dela mesma. Olha, Dela mesma. deixa eu... E outra coisa, a gente não vê nada na mídia que vê perdido 2, 3 vezes por ano. Eita, tal presídio está com superlotação. Vê perdido. Enquanto existe aí, por exemplo, esse projeto de lei anticrime aí, né? Que vai causar um impacto gigantesco nesse sistema, né? Projeto de lei anticrime de um juiz que não cumpre a lei. Justamente. Veja mesmo, eu não sei se vocês sabem, mas para você ter uma ideia, para que as pessoas saibam disso, o único país onde a criminalidade organizada nasceu dentro do presídio foi o Brasil. Então, o produto da criminalidade organizada são pessoas que são inseridas dentro do sistema prisional. O que é que o projeto de lei anticrime quer? Aumentar o produto da criminalidade organizada. Perfeito. É encarcerar, prender e prender. Prender sem nenhuma metodologia, nada de ressocialização, isso a gente já sabe, a lei de execução penal está aí, não serve para absolutamente nada. Aqui em Pernambuco eu faço só uma ressalva, nós temos hoje um projeto muito bom, o juizado de penas alternativas funciona muito bem, e o semiaberto harmonizado que também está funcionando muito bem. Fora isso, sistema no regime fechado não resolve absolutamente nada. O harmonizado foi uma evolução, né? Muito grande. Muito grande. Mas vejam, a ideia do projeto é colocar gente dentro dos presídios. Prender, encarcerar. Vai encarcerar desde a decisão confirmatória em 2º grau, a execução provisória da pena. Execução provisória da pena, prisão preventiva, quase que prisão preventiva obrigatória, audiência de custódia para decretar prisão. Acabou. O que é que a gente tem? Se a gente tem 800 mil, eu digo a vocês que dentro de 2 anos, 3 anos, a gente vai ter 1.500.000 presos por aí. O que é que a gente fez? Municiou o crime organizado de mais pessoas, de produto. E essas pessoas vão para a escola do crime e voltam para a sociedade. E o rodízio de criminosos só vai aumentar. Então, quando a sociedade pensa que está aprovando uma coisa, se olhar a longo prazo, vai ficar todo mundo refém desse sistema que quem está criando é Sérgio Moro. Porque se o pessoal do Congresso subscrever esse projeto de lei anticrime, a gente, primeiro, o advogado vai soltar mais ninguém, né? Soltar mais ninguém. O Supremo Tribunal Federal vai por um viés absolutamente punitivista. Então todo mundo vai ser condenado, ou todo mundo já é condenado já em 1º grau, todo mundo vai ser preso, e a gente vai ter só criminosos. Tem aquela visão de que aí acha que vai combater o crime. Como é que você vai combater o crime dando arma para o criminoso e colocando o criminoso ou o criminoso recente ali na escola onde ele vai aprender e se profissionalizar dentro do crime organizado? E basta uma simples leitura, né, do conteúdo desse projeto, né? Porque esse projeto, na verdade, o nome dele é uma jogada de marketing, né? Nós estamos vivendo numa sociedade ferida, tá? Cansada, e o cara pega e joga ali projeto de lei anticrime, como se as outras leis que tivéssemos fosse lei pró-crime, né?
anticrime. Aí quando a gente vai olhar dentro do projeto, a gente encontra direito penal do inimigo, institutos que nasceram em outros países e foram expurgados de lá. E ele acabou trazendo para cá. Então, rapaz, se em países mais evoluídos, socialmente falando, esse instituto não funcionou, como a gente vai trazer para o nosso país? Que temos uma população carcerária dessa, merecendo reforma em vários viés, e hoje temos a preocupação de criminalizar, e criminalizar. Você conhece alguma coisa boa que o Brasil importou? Não. Que não presta traz para cá. Entendeu? Todo mundo sabe disso. Uma vez uma pessoa até falou assim, olha, os vinhos que vêm, os vinhos bons que vêm lá de fora para cá, eles não querem mais lá na Europa, aí mandam para cá, a gente acha maravilhoso o vinho. Aí você sabe que vai tomar um vinho bom, vai tomar lá na origem. Né? Vai tomar um uísque bom, vai tomar um uísque, vai lá na Escócia tomar um bom uísque, né? E esse... pegar um país que tem boas leis, você vai atrair para cá a legislação norte-americana ou o modelo norte-americano, é absolutamente impossível. E eu queria totalmente diferente. Eu queria abrir até um parênteses, professor, para falar sobre um instituto que foi debatido no congresso que nós fomos, que é o Plibergai, né? Que na verdade ele pegou um viés que eu não tinha observado, porque quando eu li aquele processo de colaboração, né, ali para mim é a morte do sistema, né, criminal. Porque no momento que você precisa de colaboração para se chegar a um indício de materialidade, você vê que você está completamente falido. Olha, né? Isso não sem é de hoje não. E outra, sem contar que nós vivemos com uma cifra negra, né, de criminalidade que gira em torno de 95%. Ou seja, 95% dos crimes que acontecem no Brasil, eles não são descobertos. Nós vivemos hoje com 95% de criminalidade e esse encarceramento de 800 mil pessoas aproximadamente corresponde a 5%. E aí traz um instituto desse de colaboração para tentar diminuir isso. Para mim é como se ele dissesse, não, nós somos ineficientes, tá? Em investigar, em chegar à autoria e materialidade dos ilícitos e precisamos da ajuda daqueles que praticam. Então é um instituto completamente avesso, né? É um instituto onde eles dizem, não, nós somos ineficientes. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Se você for olhar o café com penal, eu vou dar uma sugestão aqui para o café com penal, café e penal como vocês chamam, é que vocês deveriam estimular uma coisa que hoje tem sido muito cara, que é a leitura. Perfeito. A leitura. Leitura tem sido muito cara. Se você chegar hoje na faculdade e você for falar dos clássicos do direito penal, até do direito penal comparado, Peter Maia, René Garraud, Malatesta, Henrique Ferri, Carnelutti, poucos alunos sabem nem quem estou falando. Mal se ouve falar em becaria. Né? Vai estudar ali teoria da pena, você vai, faz uma leitura obrigatória, mas superficial. Leitura obrigatória, né? Mas todos os clássicos, sem exceção, quando vão falar sobre os delatores e sobre a delação e a delação do Corréu, eles fazem todas as reservas do mundo em relação a esse tipo de prova. E nenhum admite esse tipo de prova. A delação não deveria ser instrumento de barganha, onde o Estado, com todas as forças de coerção que tem, psicológica e moral, vai subjugar a pessoa e fazer com que ela, né? Eu lembro daquele presidente, diretor da Odebrecht, o Marcelo, no começo ele disse que não fazia delação de jeito nenhum. Mas as pessoas sabem o que é a tortura psicológica. Para uma pessoa fazer a delação é muito fácil. Tira dela as esperanças. Deixa ela numa cadeia fechada, sem ver a família. A tortura mental. Essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, vai fazer uma delação. E veja, não existe um limite para a delação. A pena que vai ser aplicada é a pena que o juiz quiser. A pena ficou a critério do juiz do acordo do Ministério Público.
como se não existisse legislação nenhuma. Se criou uma legislação específica para delação, onde o preso, com o juiz, e veja só, quase toda a delação, ela ou é de quem já está preso, ou é de quem pode ser preso. Você vem sempre uma chantagem, uma ameaça anterior à delação. Mas delação, eu vou livremente delatar. Uma pessoa que conhece uma organização criminosa, e vai lá, chega lá na delegacia, ou chega lá na polícia ou num juiz, e diz assim, olha, eu vim aqui porque eu quero contar um crime e quero fazer uma delação. Essa pessoa nunca vai aparecer. Não vai ter esse delator, esse tipo de delator não vai ter. Isso aí seria realmente uma delação. Mas eu prendo você, né? E digo, ó, tu tá aqui, tem isso contra tu, será que tem mesmo? Eu posso discutir essa prova? Cadê meu advogado? Eu quero meu advogado aqui. Não, mas tem que ter um advogado acompanhando. Viu? Os advogados quase sempre vão dizer assim, não, mas vamos, ó, é melhor você fazer a delação, né? Às vezes a pessoa não fez nada daquilo, vai procurar confirmar aquilo que o Ministério Público quer, ou que a polícia quer, para incriminar uma terceira pessoa, para se livrar. Para se livrar. Ah, se eu estou ali, o cara disse, você vai pegar 10 anos, mas eu posso botar você 2 anos aqui em casa, 2 anos em casa, você fica em prisão domiciliar, que a casa desse povo geralmente é uma mansão com piscina e churrasqueira. Né? Zero estresse, né? Zero estresse. Zero estresse. Ficar preso nas mansões que eu vi, até eu queria ficar lá. E tem mais, você roubou aqui, entre aspas. Roubou aqui 10 milhões, faz o seguinte, devolve 7, fica com 3. Do roubo. Do roubo. Devolve 7, fica com 3. Isso não é acordo, não. E a sociedade aplaude, né? Aplaude um tipo de acordo desse. Eu não acho que isso vá Trazer benefício. vai trazer, não vai trazer benefício não, só vai trazer prejuízo. Eu tenho muito respeito pelo Supremo Tribunal Federal, mas desde a época da presidência da ministra Carmen Lúcia, eu disse isso já em vários discursos meus em palestras, né? Eu achei de uma omissão muito grande da ministra Carmen Lúcia. E estou achando agora também uma omissão muito grande do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, em não resolver essa questão da execução provisória. Nós temos uma decisão de 6-5. 6-5 não é uma decisão que você possa dizer, né? Uma decisão que você não possa ter dúvidas sobre ela. Então isso precisa ser decidido. As questões de mérito disso não foram decididas. Ainda hoje nós temos a segunda turma concedendo habeas corpus e a primeira turma negando habeas corpus. Na primeira turma, os habeas corpus de Marcos Aurélio, todos, a grande maioria concedidos liminar, vem o ministro Alexandre de Moraes e bota tudo abaixo. Quer dizer, ele manda soltar, o outro ministro manda prender, né? Os outros ministros mandam prender depois que a pessoa está solta aí há mais de ano. Isso é outra coisa absurda. Então o Supremo Tribunal Federal, além disso, tá? As matérias relevantes de interesse da sociedade, como é o julgamento pelo Tribunal do Júri, com a sentença de pronúncia confirmada também em segundo grau, é outra coisa também que a decisão não está preclusa e já se leva a pessoa para julgamento nas questões do Tribunal do Júri. Isso também precisa ser decidido, está lá no Supremo Tribunal Federal sem decidir. Por que não leva essas matérias para ser decidida logo? Agora, o mais absurdo e o mais inadmissível é o Supremo Tribunal Federal estar legislando. E aí não cabe, não entra na minha cabeça o Supremo Tribunal Federal legislar, né? Se, é como você disse no começo, quer fazer a coisa, quer modificar, convoca o legislativo, impulsiona o legislativo, faz uma lei. Pega esse projeto aí, estúpido, arbitrário de Sérgio Moro e aprova ele e pronto, a gente vai cumprir isso aí. Mas não vai empurrar de goela abaixo, transformar jurisprudência em lei e fazer com que a gente aceite isso. E se existe uma lei, a gente tem que cumprir a lei. Enquanto ela não for revogada, a lei tem que ser cumprida. Erga omnes, doa quem doer. Não é? Perfeito. Aí não se pode admitir que o Supremo Tribunal Federal fique através de decisões, né, dando caráter de legalidade a situações que não estão normatizadas. Chegamos ao final da nossa conversa, né? Conversa
Interessante aí com o professor. Olha, o café com penal tem muita coisa boa, tá? Eu perguntei para vocês qual era o objetivo do café com penal, café e penal. Eu penso que nós devemos ter mais foco assim determinados, pontuar, né, as conversas, porque direito penal é um tema Vasto. né? E mutável, né? A gente tem muita coisa hoje nova, muita discussão, projeto de lei anticrime, e com todas essas visões, Playberg aí como você falou, né? Tem a questão da execução provisória, tem a questão do preso lá, que no regime lá, o projeto de lei anticrime é enorme, Temos o direito penal do tem inimigo dentro modificações, né? Então assim, é um outro tema que você pode trazer pessoas para conversar sobre isso. Mas vocês estão de parabéns com a ideia e eu só quero pedir a vocês que sempre que tiver o café e penal, vocês me convidem, que eu estando por aqui, eu vou estar sempre na mesa. cadeira cativa aqui. Parabéns aí à turma da produção. Vamos ver como é que vai sair isso. Doutora Cruz, obrigado aqui, viu? Eu estou agradecendo pela sua presença. Fica à vontade. Mas vamos lá, parabéns a vocês aí, Café e Penal, a turma toda. Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal.